Olá, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação sempre poder abrir a palavra de Deus e juntos podermos estudar. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma prece. Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós, o teu amor e a tua direção sobre nossas vidas. Perdoe, Senhor, nossos pecados e faltas e capacita-nos, Senhor, a encontrarmos o sustento para a nossa fé ao estudarmos a tua palavra. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus e os necessitados. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Essas palavras Cristo disse lá em Nazaré, região onde fora criado. É o primeiro sermão dele registrado de forma pública, à exceção de quando tinha 12 anos e estava numa conversa aberta com os doutores da lei. Mas sermão que ele assumiu o púlpito e pregou, e por sinal, na região em que fora criado, foi esse o primeiro registro. E ele abriu justamente o livro do profeta Isaías e apresentou o capítulo 61, verso 1 e 2. Essas palavras que ele aqui citou. E quando ele faz isso, de cara, o tema apresenta algo muito contrário, uma missão completamente contrária à que a liderança dos seus dias, da sua igreja, vinha seguindo. Infelizmente, esses necessitados, esses pequeninos, que tanto sofreram na história da humanidade, por ironia do destino, nesses dias de Cristo, eles eram ignorados pela igreja. A prioridade materialista era algo incontrolável sobre a nação. E quando ele aponta para esse texto, isso já causou um desconforto enorme na congregação onde ele abriu e leu esse texto. Quando ele pega esse texto e aponta para ele, dizendo que ali estava se cumprindo essa profecia, na missão dele, nas ações dele, que todos já sabiam que ele vinha fazendo milagre para todo lado aí. Quando ele fala isso, ele apresenta a verdade mortal. Porque aqueles que o conheciam sabiam que ele era filho de José e Maria, filho de José o carpinteiro, de Maria, criada ali naquela região. Quando alguns conspiradores da fé levantam essa questão de que ele é o conhecido menino que foi criado por ali, eles já engatilham uma crise, um conflito contra ele, que no final da conversa, se ler o contexto bíblico, veremos que eles queriam precipitá-lo morro abaixo. Já queriam matá-lo de ódio do que ele tinha falado. Por que o ódio? Porque o que ele vinha fazendo era incontestável, cura. E principalmente, a maior parte do tempo, no meio dos necessitados, que a igreja vinha virando as costas. E o texto bíblico vai contra tudo isso. Justamente ao chamar de oprimido, de necessitado, de pessoas que de fato Deus está com os olhos em cima, procurando cuidar, procurando zelar. E a igreja estava fazendo alguma coisa? Não. Eles que todos conheciam, é quem vinha fazendo isso, e sozinho. Aqui ele ainda estava reunindo os 12 apóstolos, ainda não estava completo o grupo. E o que ele já tinha feito até ali de milagre era notório, já tinha lastrado por volta de toda aquela região conhecida.
Desde as bodas de Caná até ali, já haviam acontecido diversos milagres. E o foco principal foi justamente esse que o profeta Isaías vinha apresentando, e que ele se levanta dizendo que nele estava cumprindo aquela profecia. Então, o ódio é porque a igreja, que vivia em absoluta hipocrisia, mexe numa ferida que ninguém queria mexer, e justamente quem estava ali por ali, criado ali naquela região, como que pode Deus ter chamado alguém tão humilde, tão simples, para fazer algo tão grandioso como ele vinha fazendo, e eles deixaram ele pegar o livro de Isaías para pregar, porque não tinha como negar pelo que ele já vinha fazendo. O povo já vinha promovendo isso automaticamente. E no que ele põe a mão no livro de Isaías e aponta para si mesmo, mostrando o cumprimento dessa profecia, rapaz, o povo ferveu para cima dele. E ia só aumentando o burburinho, até que levaram ele para fora para matar. E ele acabou saindo no meio da turma devagarzinho. Anjos, evidentemente, o protegeram, e ele conseguiu sair ileso e ir embora. Mas a intenção dos seus conterrâneos ali era jogar ele morro abaixo, por causa de uma verdade mortal. A verdade sempre é mortal, né? Ela liberta quem a aceita, mas quem não aceita é executado por ela, porque ela é uma espada aguda de dois gumes, né? Corta até a divisão da alma. E aqui está uma prova disso, literalmente. E o ponto mais melindroso da questão toda não é diferente hoje, em toda a face da terra, que o foco da igreja é evangelismo e assistência social. Isso nunca se separou na história do Evangelho, até que o Senhor volte e coloque um ponto final nessa questão de uma vez por todas. Até que ele passa a régua por completo na história do grande conflito entre o bem e o mal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Cântico de Maria, segundo tema. Estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 46 ao 55, nós temos algo muito interessante aqui sobre esse Cântico de Maria. Primeiro, lembrar que quando o anjo Gabriel apareceu para ela, o mesmo que apareceu para Daniel lá 600 anos antes, lembra? Pois é, esse indivíduo de raça pura, alguém de alto posto no reino eterno, veio direto do trono de Deus por ordem do Altíssimo para essa missão fantástica. E fala com essa menina, jovenzinha, dos seus 12 anos de idade para 13 anos, e anuncia para ela essa grandiosidade. E durante o anúncio, o anjo já fez um comentário com a parente dela, que era idosa, uma prima distante, que morava a uma certa distância dali, a Isabel, que era idosa, e o marido dela idoso, e ela estava grávida. E já estava de 6 meses. Ela saiu dali, evidentemente, falou com seu noivo, relatou toda a revelação que teve, evidentemente comentou sobre a gestação que já estava em andamento. Nós conhecemos a história que José, por amar demais a Maria, com medo de enfrentar essa situação e de vê-la ser até apedrejada por isso, de se engravidar de uma hora para outra sem ter consumado o casamento com ele, ele planejou fugir, porque para todo efeito ele carregaria a culpa sobre as costas dele, e ela seria apresentada como vítima e se livraria do apedrejamento. E aí o anjo Gabriel aparece para ele à noite e fala para ele, explica a situação toda. Pode ficar tranquilo, ela está debaixo da proteção do Altíssimo. Você pode ficar tranquilo que você também está protegido. Aí sim, ela resolve ir lá visitar a parenta primeiro, dar um tempo na situação, e ela passaria lá 3 meses com ela. Os 3 meses que faltava para Isabel completar a gestação. E então nascer o profeta João Batista,
primo de Jesus, e um desenrolar muito bonito nessa história toda aqui, do cântico de Maria, né? Onde esse cântico contagiou todos que a cercavam. Inclusive o bebê de 6 meses que nem pulou no ventre de Isabel, reconhecendo o priminho que já estava ali, com, quem sabe com 2 ou 3 dias só de gerado no ventre de Maria. Algo extraordinário. A vida sempre reconhece o Criador, em qualquer de suas formas. Um mistério extraordinário estava se desenrolando ali, diante daquelas duas mulheres. Uma jovenzinha e a outra idosa, como Sara. E a própria Isabel foi tomada também pelo Espírito Santo e reconheceu essa gestação de Maria e louvou a Deus, chamando-a de bem-aventurada entre as mulheres. E toda essa história que se desenrolaria ali naquele lugar, por propósito divino, esses dois embriões juntos naquele momento ali, virariam páginas fantásticas da história do povo de Deus sobre a face da terra. Começando desde a missão do Batista, preparando o caminho para que o Messias pudesse encabeçar complemento de uma missão que resgataria por completo a nossa raça. Só e depois desse tempo, então, conforme o verso 49 aí desse cântico, o poderoso me fez grandes coisas. Quem dera que fosse só para ela, hein? Mas para todos nós, esse resgate grandioso, esse preço impagável que Ele pagou para resgatar a mim e a você. Que hoje aqui ouvimos essa história e nos preparamos a cada dia para abraçar com esse Messias nas nuvens dos céus. Quem imaginava, hein? E quem podia imaginar, ali daquela cultura, daqueles dias, que o príncipe da paz, o Criador do universo, se manifestaria ali, vindo com toda aquela humildade, tomando a nossa forma, vivendo como um de nós, mostrando tudo o que deveria ser feito da forma correta, numa conexão íntima com Deus, com o Pai especialmente, que foi o que Ele manteve, mostrando um exemplo da nossa conexão com Ele. Quem imaginava que o que essa história estava para se desenrolar, a confraternização dessas duas mulheres. É tudo o que o Cântico de Maria resume e apresenta para todos nós até hoje. Terceiro tema, a declaração de missão de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16 ao 21, e no capítulo 7, do verso 18 ao 23, nós temos aqui dois textos que esclarecem abertamente tudo que o profeta Isaías profetizou no seu capítulo 61, verso 1 e 2. Na realidade, quando Jesus sobe no púlpito ali na sua igreja, em Nazaré, e abre o livro de Isaías aqui nesse texto, e confirma essa profecia, ele acabava de expor a missão dele e a nossa. Porque não se esqueça que ele comentou que tudo que ele estava fazendo ali é o que nós deveríamos continuar fazendo. E obras maiores do que as deles nós faríamos. Mas porque ele estaria conosco. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não se esqueça disso. Quando olhamos para Mateus, no capítulo 10, verso 7, podemos entender que quando ele diz que o reino de Deus estava próximo, porque ele estava falando de um reino de luz no meio de um reino de trevas. E isso é muito sério. Porque a forma de reinado que o mundo e a igreja de seus dias vinha vendo e observando tinha se distanciado do foco verdadeiro de reino de Deus. Eles estavam entendendo o reino de Deus como algo de poder, de dinheiro, de domínio, principalmente por quantos e quantos anos tendo sido vítimas das nações que lideravam o planeta. E infelizmente,
na sua maioria, sob o comando do príncipe das trevas. Então esse espírito nacionalista, essa revolta de ser oprimido, isso era algo que já tinha deturpado a visão real sobre o que é espiritualidade, sobre o que é reino de Deus, sobre o que é luz. É por isso que quando olhamos para o capítulo 17 de Lucas, do verso 20 e 21, quando ele esclarece o que é reino de Deus, ele já bate de frente com isso aqui. O reino de Deus não vem com vista exterior. Não é as pessoas dizerem ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, isso é tão bonito. Porque ele está dizendo que se nós não encontrarmos o reino de Deus aqui dentro de nós, jamais nós vamos encontrar ele lá na glória. É lógico que ele existe lá na glória. Mas existe para quem já encontrou ele dentro de si. E no tesouro da fé aprendeu a valorizar isso. Aprendeu a exercitar a fé, aprendeu a valorizar a vida no seu verdadeiro sentido. Aí tudo passa a ter sentido. Mas aqueles que não encontram o reino de Deus, que não encontram a salvação dentro de si, como que vai encontrar lá fora? Quantos e quantos que têm pregado sobre a volta de Cristo em glória e majestade, mas está vazio lá dentro. Não conseguem viver essa salvação lá dentro. Não conseguem entender a própria condição mortal, a própria insignificância sem Deus. E é só com Deus que nós passamos a ter significado e a entender o que é salvação, que é uma dependência plena, absoluta da presença do Altíssimo em nós. Isso é encontrar o reino de Deus dentro de nós. E isso é aguardar o reino de Deus em glória e majestade e adorá-lo em espírito e em verdade, adorando-o na beleza da sua santidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, Jesus cura. Na realidade, se observarmos o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 10, nós entenderemos algo muito importante ser entendido dentro desse tema. Primeiro, que Jesus nunca usou seus poderes enquanto esteve sobre a face da terra antes da sua ressurreição em glória e majestade. Esse texto está confirmando exatamente isso, que as obras quem faz é o Pai, que as faz por intermédio de mim, e que nós faríamos obras maiores que essa. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Esse é o sentido real. Se Jesus usasse os seus poderes uma vez sequer, ele se desqualificaria para servir de exemplo para nós, porque nós somos mortais. E ele agindo como um imortal, que sentido que teria esse tipo de exemplo? Não se esqueça que ele veio como segundo Adão consertar o que o primeiro estragou. Ele nasceu como um mortal, recebeu o sangue de Maria nas suas veias, com todas as tendências genéticas congênitas que veio da nossa raça, mas conectado com o sangue divino do Pai, ele viveu como um mortal, homem de dores, como o profeta comentou, o profeta Isaías, e como se provou na sua história, até a sua morte. E a morte eterna, que nós vamos estar comentando agora mesmo, algo mais profundo ainda do que se imagina. Aí sim, ele na dependência com o Pai, ele foi um instrumento nas mãos do Pai para fazer as obras que ele fez, as curas, que apresentou em todas elas a misericórdia do Pai e o amor de Deus, em ter dado o seu Filho para fazer essa missão, em ter dado o seu Filho para cumprir essa missão, para resgatar a mim e a você. Aí envolve o amor da família divina completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não veio sem querer. É bem diferente do que lá no Getsemane, quando ele pediu que, se possível, afastasse dele o cálice. Não, lá antes ele não pediu, porque ele estava em plenitude da sua divindade quando decidiu vir para o útero de Maria.
de livre e espontânea vontade, por amor de mim e de você, ele veio e estava ali então. Agora ele, como mortal, como homem de dores, normal como qualquer outro, foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Aí sim ele se viu de exemplo absoluto e pleno. E cada cura dele, ele apresentava a misericórdia não só dele, como do Pai e do Espírito Santo. Da divindade em favor da humanidade. Aí no capítulo 12 de Mateus, do versículo 15 ao 21, nós podemos ver a profecia de Isaías se cumprindo de passo a passo. E o ponto mais gostoso que eu acho dentro desse contexto, até o João Batista, quando estava preso antes de morrer, pediu os discípulos para ir lá confirmar, e Jesus aponta exatamente para a profecia de Isaías, para responder para ele de forma bíblica o que ele tinha assistido, mas tomado pelo Espírito Santo. E não naturalmente como ele estava ali agora na cadeia, pedindo que 2 de seus discípulos fossem até Jesus para confirmar se realmente ele era o Messias, de fato, comentado pelo profeta Isaías. E Jesus cita o texto bíblico para ele. Mas o ponto mais nobre que eu vejo em tudo isso aqui, esse texto de Isaías, capítulo 42, de 1 a 13, que foi a citação aqui desse ponto da profecia citada em Mateus 12, o verso 21 aí de Mateus 12, ele apresenta o trecho em que em seu nome os gentios esperarão. Irmãos, aí nesse ponto é que ele mostra a extensão da sua obra salvífica em prol do planeta todo. Não era só para uma nação. Se a nação tivesse aceitado ele, eles teriam sido usados como instrumentos nas mãos de Deus para alcançar o resto. Mas conhecemos o texto bíblico que veio para que era seus e os seus não quiseram. E no nome dele mesmo, de qualquer forma, com judeus ou sem judeus aceitando, comigo ou semigo aceitando, ele vai evangelizar o planeta todo. E aí fica a decisão de cada um, se envolverá ou não nessa grande missão de salvar a todo povo, tribo e língua. A todos os que aceitarem a sua graça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O peso de cada cura de Jesus, seja ela emocional, espiritual, física, material, seja o que for, é para a honra e para a glória de Deus. É para enriquecimento da nossa fé. Não percamos jamais isso de vista. E tudo para a honra e glória de Deus. Quinto tema, purificando o templo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, abordam esse tema. Mateus capítulo 21, do verso 12 ao 16, Marcos capítulo 11, do verso 15 ao 19, Lucas capítulo 19, do verso 45 ao 48, e João capítulo 2, do verso 13 ao 17. Os 4 evangelhos apresentam a purificação no templo. Esse tema foi um tema muito interessante, né? Como que Jesus chega num momento de festa, num momento que a igreja estava lotada, o pátio estava lotado, e faz um piseiro desse que ele fez. Irmãos, tenta entender que ele chega chamando aquilo ali de casa de meu pai, contaminada. Local que era para estar sendo promovido como casa de oração, estava sendo comparado agora a um covil de salteadores, de ladrões, um lugar onde os marginais reúnem-se para planejar seus crimes. Que comparação! Irmãos, mas olha, desde quando UTI combina com contaminação? É 2 coisas fatais se misturar. De fato, é luz e trevas comparado. Não tem como misturar. Nós estamos falando de líderes religiosos e de povo, de um modo geral, membros da igreja, que já tinha acostumado, conformado com esse tipo de vida.
ia para ali para fazer negócio realmente, para tirar vantagem, para tudo. Até mesmo para roubar, senão ele não teria chamado de covil de ladrão. Irmãos, igreja não é lugar para fazer negócio. Igreja não é lugar para fofocar. Ficar lá na porta conversando da vida dos outros. Igreja entrou, sentou, reverência. Lembrar que é a casa de oração. E não para fazer negócio, para tratar de assunto de negócio. Tratar de assunto de negócio, a gente trata em outros salões, assuntos relacionados com a igreja. Fora de assuntos relacionados com a obra, com a missão, nada disso. É lá em casa, é no telefone, é no trabalho, em qualquer lugar, menos na igreja, nem no pátio. A gente não vai para a igreja para tratar de negócio. E tem gente que vai na igreja para ter encontro de negócio, para pagar a conta, para tudo quanto há. Para cobrar, para isso, para aquilo. Coisa horrível. E aí, Cristo chama de covil de ladrão, de salteador. Não sabe o que quer dizer isso. Nós não podemos roubar o ambiente que é de Deus para nós. Para desenrolar os nossos problemas, as nossas atividades cotidianas, sejam elas lícitas ou ilícitas, não tem cabimento igreja para isso. Coisa que as pessoas não entendem. O que é aquele zum, 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 blum, 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 blá, 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 que fica o tempo todo quando ali está dentro da igreja? Seja na hora da lição, seja na hora do culto. Deveríamos estar expectantes, aguardando o que o Espírito Santo vai trazer para nós, seja na lição, seja no sermão, que pudesse, quem sabe, jogar uma agulha e todo mundo escutar o barulho, que não precisasse nem usar microfone, quem sabe, de tanto silêncio, coisa que na época não existia microfone. Não tem nada contra o microfone, mas contra a falta de reverência, isso sim. Então o que Jesus fez aqui, pegar um chicote e mandar no lombo da turma, mas não tinha como ser de outra forma. E quem dera se ele estivesse por aqui hoje, hein? Todo culto ia chegar a gente com vergão em casa. Que coisa. Porque o piseiro que a gente vê por aí afora não é brincadeira. E isso sem falar nas religiões que se especializam em evangelismo de prosperidade. Faz exatamente o que essa corja de covil que Jesus apontou aqui fazia naqueles dias. Que era só para enriquecimento da liderança. Que era exatamente o que Jesus estava aqui chicoteando a turma. Por isso. E ninguém teve coragem de peitar ele. Por incrível que pareça, né? Ali estava o sumo sacerdote, o sacerdote do templo, os soldados do templo, que bastava o sacerdote dar uma ordem, eles tinham partido para cima de Cristo. Mas com certeza, o brilho do rosto dele deve ter ficado parecido com o brilho de Moisés, quando desceu do monte. Ninguém teve coragem de chegar perto. Quando a situação acalmou, que alguém resolveu chegar perto para tirar satisfação do porquê que ele fez aquilo, ele ainda dá o golpe maior. Vocês estão pensando o quê? Isso aqui eu destruo, isso aqui tudo. Em 3 dias eu reconstruo. Ah, mas quando ele falou isso aí a liderança tinha alguma coisa na mão para providenciar a morte dele. Porque tinha uma blasfêmia registrada na vista deles, na cara deles, diante de testemunha. Claro que tudo isso já tinha propósito. Já estava na hora de acelerar, de focar na direção do Calvário, para ele cumprir com a missão dele. Era daqui para frente, questão de tempo, que já essa primeira base que eles teriam na mão, para juntar com outras mais que eles conseguissem produzir, falsas ou verdadeiras, eles teriam como exigir de Pilatos, do procurador romano, ali para a Judéia, a morte do Filho de Deus. 6º tema, a cruz de Cristo. Irmãos, se observarmos Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, teremos aqui a prova cabal, que ele assumiu plenamente a forma humana, mortal, durante o tempo que ele esteve aqui antes de sua morte.
O que Isaías 53, do verso 3 ao 6 fala, é exatamente isso também. O preço altíssimo que ele pagaria por causa dos nossos pecados. É justamente o que Apocalipse 1:5 consuma completamente. Que ele foi o primogênito dos mortos. Como que ele poderia ser o primogênito dos mortos se já tinha mais de 4.000 anos de história de pecado? Porque ele foi o primeiro a morrer de fato, a morte no seu verdadeiro sentido. Para Deus tudo é absoluto, vida e morte. Vida para Deus é eterno e morte também. Cristo aqui morreria morte eterna. É essa morte, a morte que pagaria o meu e o seu preço. E se ele tivesse tido um vacilo sequer de pecado, jamais ele sairia da sepultura. Que o pecado liquida completamente com qualquer criatura. Mas a graça de Deus, consumada nesse preço pago, o sangue do Filho de Deus, que se tornou um de nós e morreu por nós, o devolveu as vestimentas divinas da existência de sua vida, que é vida em si. Deus é vida. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele é por dentro, ele é por fora. Vida. E vida eterna. Em abundância. E aceitar isso nos basta. O que aconteceu naquela cruz é muito mais do que imaginamos, meus amados irmãos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, a serpente de metal. O grande conflito, página 539 a 540, tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: Cristo, que não tinha pecado, se fez pecado pelo homem. Suportou a culpa da transgressão, sendo-lhe ocultado o rosto do Pai, até se lhe quebrantar o coração e desfazer a vida. Todo esse sacrifício foi feito a fim de que os pecadores pudessem ser remidos. De nenhum outro modo o homem conseguiria se livrar da pena do pecado. E toda pessoa que se recusa a tornar-se participante da expiação provida a tal preço, deve levar em si mesmo a culpa e o castigo da transgressão. Irmãos, aquela serpente de metal, lá do Êxodo, simbolizava a morte eterna que a serpente vai ter e nunca vai ressuscitar. Todos que olhavam para aquela serpente de metal estavam olhando para o Salvador, que um dia morreria a morte da serpente. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem também seja erguido da terra e atraia todos a ele. Ele veio para salvar a mim e a você. E foi morrer na morte eterna. Foi se fazendo pecado por nós, pagando o nosso preço, que ele conseguiu pagar o preço do nosso resgate. E graças a Deus que ele pagou. E hoje estamos livres e redimidos. A um passo de sermos revestidos com a coroa da vida eterna. Santo Deus, te glorificamos por isso. Santifica-nos na tua palavra a cada dia mais, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, porque pertencemos a ti. Conduz os nossos passos com firmeza na jornada do cumprimento de nossa missão, para que com êxito, pela tua graça e a tua bênção, possamos cumprir com a orientação que tu nos tens confiado. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.